Então, como vimos anteriormente, para encontrar a solução do sistema linear homogêneo da forma x' igual a x, a solução terá esse formato, uma exponencial e de mt, onde m é chamado de alto valor e é determinado por essa equação auxiliar, onde o determinante da matriz dos coeficientes, subtraindo m da diagonal, tá? Onde esse determinante é nulo. Se eu encontrar esse valor de m, eu vou estar encontrando o valor para colocar aqui, no exponencial. E o vetor v é chamado de autovetor. Ele satisfaz essa igualdade, onde a de v é igual a mv. Então, quando eu encontro o valor de m, eu substituo nessa igualdade e descubro quem é o meu vetor. Então, como eu disse para vocês, haverá três possibilidades, porque esta equação, onde o determinante é nulo, vai ser uma equação de segundo grau e vai admitir três possibilidades. Delta maior que zero, teremos duas raízes, vão ser dois autovalores reais distintos. Delta igual a zero, teremos uma única raiz, um único autovalor. E delta negativo, teremos autovalores complexos. No primeiro caso, quando o delta for maior do que zero, e analisarmos aquele determinante, tivermos a equação de segundo grau com o delta maior do que zero, encontraremos duas raízes, m1 e m2. Com os valores de m1 e m2, nós vamos substituir m1 na equação e descobrir um vetor v1. Já substituindo m2 nessa igualdade, nós vamos encontrar v2. v1 e v2 vão ser os altos vetores. Sabemos da teoria de álgebra linear que altos valores distintos nos dão autovetores linearmente independentes. Então, essas duas soluções com esses dois vetores serão soluções linearmente independentes. Essas soluções, elas vão conter a exponencial, onde no expoente eu tenho o alto valor acompanhado de t, e o meu vetor v1. A outra solução, a exponencial com m2, com meu alto valor, e aqui o vetor v2, que é um alto vetor. Então, basta encontrar os altos valores, substituir na equação e encontrar os altos vetores. Tendo as soluções, como elas são soluções linearmente independentes, já obtemos, então, por combinação delas, a solução geral. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um sistema homogêneo, onde a matriz dos coeficientes é 2, 3, 2 e 1. Com essa matriz, nós vamos analisar o determinante. Esse determinante de A menos MI, ou seja, a matriz A subtraindo M da diagonal. Esse determinante vai ser o produto da diagonal principal menos o produto do que está na diagonal secundária. Vamos obter, então, pela distributiva 2 menos 2m menos m mais m ao quadrado menos 6. Organizando, nós vamos ter m ao quadrado menos 3m menos 4. Uma equação de segundo grau, onde eu analisando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser positivo. Vai me indicar duas raízes distintas, que no caso vai ser as raízes menos 1 e 4. Tendo as raízes, eu vou encontrar, essas raízes vão ser chamadas de altos valores, agora eu vou encontrar os altos vetores. Substituir na mesma matriz, subtraindo m da diagonal, só que agora multiplicado pelo vetor v. Então, é onde a AV é igual a MV. Então, eu vou subtrair m da diagonal novamente, só que não analisando o determinante, mas estudando onde esse produto é nulo. Então, substituindo o meu m igual a menos 1, menos 1 vai dar mais 1, aqui também mais 1. Onde que esse produto é nulo? Então, eu vou ter esse produto. Esse produto, vocês veem que essa matriz é uma matriz onde o determinante é nulo. Lembra que a gente queria uma matriz de determinante nulo para não ficar com a solução nula somente, para ter infinitas soluções. Então, sempre confere se o produto resultante aqui, se a matriz resultante é uma matriz de determinante nulo. Ela sendo de determinante nulo, nós vamos ter um sistema com infinitas soluções, vai ser um sistema indeterminado,
E aqui você vê que as duas equações são múltiplas, né? Uma é um múltiplo da outra. Isolando o y em função de x, escolhendo então o valor para x, que pode ser qualquer valor, existem infinitas possibilidades. Eu escolhi o x igual a 1, não vou usar x igual a 0, senão eu teria a solução nula que não me interessa. Para x igual a 1, o meu y é menos 1 e eu tenho o meu primeiro autovetor. Então, eu já tenho alto valor e alto vetor, posso escrever a primeira solução. Depois, vamos fazer o mesmo processo para o segundo autovetor. Eu tenho aqui quem é o meu alto valor, ele é 4, subtraio da diagonal, crio novamente aqui uma matriz de determinante nulo. Essa matriz representa aqui, né? Nós temos aqui a representação de um sistema indeterminado, de infinitas soluções. Vou isolar o y dependendo de x, então o meu y vai ser 2/3 de x. Fazendo x igual a 3 para que a gente não trabalhe com frações, poderia escolher outros valores. Sendo x igual a 3, eu vou ter que, x sendo 3, o meu y é 2. Encontrei o meu segundo autovetor. Então, nós encontramos para o alto valor menos 1, este vetor, 1 e menos 1. Para o alto valor 4, esse vetor, 3 e 2. Então, temos já, multiplicando pela exponencial, as nossas duas soluções. Essas duas soluções podemos testar, não há necessidade, mas se testarmos, o Wronskiano vai dar diferente de zero. Então, o Wronskiano vai ser o produto, colocando aqui na primeira coluna a primeira solução e na segunda coluna a segunda solução. Quando eu analiso o determinante, dá 2e de 3t mais 3e de 3t. Somando, né, vai dar 5 vezes e de 3t, aqui é 3, né? Ou seja, vai dar o produto do número diferente de zero pela exponencial, que é diferente de zero. Se eu tenho soluções linearmente independentes, a solução geral é a combinação dessas duas. Então, a solução geral vai ser a combinação desses dois vetores. Para o segundo caso, nós vamos ter um único alto valor, porque aí o delta vai dar zero, você vai ter um único alto valor. Com um alto valor, você consegue um alto vetor e uma solução. E eu preciso de uma segunda solução e que seja linearmente independente com a primeira. Então, neste caso, foi-se observado que para criar a segunda solução, você vai pegar a primeira, multiplicar por t e somar com essa combinação aqui. Um segundo vetor V2 vezes e elevado à mesma raiz. Essa solução escrita dessa forma vai ser linearmente independente com essa primeira. Então, veja que é a primeira multiplicada por t mais um segundo vetor vezes e de mt. Quem será que vai ser esse segundo vetor? Como é que a gente vai encontrar esse segundo vetor? Para encontrar esse segundo vetor, vamos testar então essa solução escrita dessa forma. Testar ela na equação. X' é igual a x. Como eu tenho que achar x', eu tenho que derivar isso daqui. Conservo o vetor porque é constante, derivada vai ser derivada do t, que é 1, copia a exponencial. Depois, copia o t e deriva a exponencial, que deu m de emt. Aqui, novamente, dá m emt, né, nessa segunda parcela. E do outro lado, eu coloco os termos dessa soma, que eu estou querendo que seja a minha solução. Olhando para essa igualdade, nós vamos colocar no mesmo lado os termos que acompanham TMT. Então, tem AV1 e tem menos MV1, tudo acompanhando TMT. Depois, eu tenho AV2, né, menos MV2, acompanhando EMT. E esse termo V1 vezes E de MT, eu vou deixar desse lado mesmo, então não vai trocar o sinal. Como a exponencial é diferente de zero, né? E a gente sabe que o V1 é uma solução, então AV1 menos MV1, ele se anula, esse termo desaparece. AV2 menos MV2, eu ainda não tenho como solução, né? Eu estou tentando encontrar quem é o vetor V2, eu só vou cancelar aqui o exponencial, porque o exponencial é diferente de zero. E o que sobra, eu vou escrever como uma diferença entre duas matrizes 2 por 2, por isso eu coloquei a identidade, coloquei o vetor V2 em evidência. Então, vocês veem que o nosso vetor V2 vai ter que ser um vetor que satisfaz essa igualdade, né?
A menos MI, ou seja, a matriz A subtraindo M da diagonal vezes o vetor V2 que eu preciso determinar, vai ser igual ao vetor V1. Então, você encontra o alto valor, encontra o V1, usando o V1 você descobre o V2. E a segunda solução fica aqui em função de V1 e de V2 e dessa exponencial E de MT. Então, a segunda solução é a primeira multiplicada por T, mais V2 MT, onde V2 é descoberto aqui nessa igualdade, é calculado aqui nessa igualdade. Essas soluções, nós podemos provar que serão realmente duas soluções linearmente independentes, e se elas são linearmente independentes, a solução geral é a combinação dessas duas. Então, vamos ver um caso. Peguei aqui esse sistema homogêneo com a equação dos coeficientes sendo 3, 2, menos 18 e menos 9, né? Essa matriz, subtraindo M da diagonal, eu vou ter uma equação do segundo grau, onde eu descubro aqui produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Vai dar menos 27, menos 3M, mais 9M, mais M ao quadrado, mais 36 igual a zero. Então, eu vou ter M ao quadrado, vou ter 6M, né, e menos 27 mais 36, que vai dar 9. Uma equação do segundo grau, onde o delta é zero. E se o delta é zero, eu só tenho uma única raiz, que no caso é a raiz menos 3. No terceiro caso, quando analisarmos o delta vai ser negativo. Então, o nosso M, nosso alto valor, vai ser um número complexo. Esse número complexo vai ter a parte real e a parte imaginária, que acompanha a unidade imaginária. Vamos precisar da parte real e da parte imaginária. Com esse valor, né, com esse número complexo, subtraindo aqui na diagonal de A, a gente vai encontrar o autovetor da mesma maneira, só que o nosso autovetor também vai ter parte real e parte imaginária. A parte real nós vamos chamar de B1, a parte imaginária nós vamos chamar de B2. As nossas soluções linearmente independentes vão ser combinações de seno e cosseno usando a parte imaginária no argumento, né, que a gente já fazia isso anteriormente para soluções de equações de segunda ordem. Vai haver a exponencial elevado à parte real, que vai ser o A, e não vai ser qualquer combinação de seno e cosseno, vai ser uma combinação de seno e cosseno, de forma que eu não trabalhe com a unidade imaginária. Eu use somente a parte real do meu vetor e a parte imaginária, e não a unidade imaginária, para que as soluções sejam soluções reais. Então, eu vou usar B1 menos B2 para a primeira solução, e B2 mais B1 na segunda solução. Então, essas vão ser as nossas soluções linearmente independentes. Então, basta você saber quem é A e B, calculou o alto valor, descobrir quem é o alto vetor, para ter a parte real e a parte imaginária, que a gente vai chamar de B1 e B2, e substituir B1 e menos B2, B2 e mais B1. No argumento de cosseno e seno, usar a parte imaginária e na exponencial a parte real. Então, nesse exemplo, nós temos aqui a matriz dos coeficientes 1, 2, menos meio e 1. Estudando o alto valor, nós vamos subtrair menos M da diagonal. Vamos conseguir aqui uma equação de segundo grau, onde o delta é negativo. Se o delta é negativo, a raiz vai ser um número complexo, né? Então, analisando quem é a minha raiz, ela vai ter a parte real sendo 1, a parte imaginária sendo 1. Então, eu já tenho quem é A e B. Vamos analisar, então, quem vai ser o autovetor. Substituindo, né, que é subtrair o M da diagonal. Então, 1 menos I, vai ficar com menos I na diagonal. E vai dar um sistema, novamente vai ser um sistema possível indeterminado, com infinitas soluções. Essas equações são múltiplas entre si, né? Então, eu vou usar somente uma, usei aqui a primeira, isolei o y dependente de x, fiz o x igual a 2, e com isso eu achei um vetor que tem parte real, que é a coluna 2, 0, e na parte imaginária 0, 1. Então, o B1 vai ser 2, 0 e o B2 vai ser 0, 1. Usando A e B,
que é os valores da parte real e da imaginária do meu alto valor. E usando B1 e B2, nós vamos ter as soluções, né? Então, vou substituir. O A e o B é 1 e 1, o B1 é 2, 0, o B2 é 0, 1, vamos substituir aqui. Lembrando que a exponencial é elevado à parte real, então vai ficar elevado a 1. No argumento vai ficar B, BT, né? E aqui, B1, B2, B2, B1. Tá? Então, nós vamos ter a nossa solução geral em função de cosseno e seno da exponencial, mas sem haver aqui parte complexa, porque eu quero solução real. Para as referências, nós vamos usar os livros do ZIL, né, estão indicados e está indicado também no PDF. E num próximo momento trabalharemos então com sistemas não homogêneos.